Você já se perguntou quanto tempo leva para uma certeza absoluta se transformar em vergonha profunda? Quantos segundos separam a arrogância da humilhação, o preconceito do arrependimento? E se eu lhe dissesse que, em uma manhã nublada de outubro, numa delegacia comum do interior paulista, 5 minutos foram suficientes para despedaçar uma vida inteira de convicções equivocadas? Esta não é apenas uma história sobre hierarquia ou autoridade. É sobre o momento exato em que uma alma se vê nua diante de sua própria pequenez e outra escolhe transformar veneno em remédio. A chuva tamborilava suavemente contra as janelas embaçadas da 402ª Delegacia de Polícia. Era uma daquelas manhãs em que o mundo parece sussurrar segredos através das gotas que escorrem pelo vidro, criando pequenos rios de possibilidades. Helena Rodrigues ajustou delicadamente o casaco de lã cinza sobre os ombros, seus dedos percorrendo o tecido com a familiaridade de quem encontra conforto em pequenos gestos. Aos 52 anos, ela havia aprendido que o silêncio muitas vezes fala mais alto que qualquer grito, que a verdadeira força reside na quietude antes da tempestade. Do outro lado da sala de espera, a delegada Patrícia Santana observava com desdém mal disfarçado aquela senhora negra de aparência simples. Aos 38 anos, Patrícia carregava suas insígnias como armaduras, cada conquista profissional uma muralha erguida contra suas próprias inseguranças. Naquela manhã, algo na presença serena daquela mulher a incomodava profundamente. Talvez fosse a dignidade silenciosa, talvez a forma como ela parecia ocupar o espaço sem pedir permissão, apenas existindo com uma completude que Patrícia nunca havia conseguido alcançar. E você? De onde está assistindo esta história agora? Às vezes, as narrativas mais transformadoras nos encontram nos momentos mais inesperados. Me conta nos comentários qual história aqui do canal tocou mais profundamente seu coração. Aquela que ficou reverberando em sua alma dias depois. Sua experiência enriquece nossa conversa e cria pontes entre todos nós que buscamos compreender melhor a complexidade humana. Helena percebeu o olhar. Não era necessário virar o rosto para sentir o peso daquele julgamento atravessando a sala como uma flecha invisível. Quantas vezes ao longo de 5 décadas ela havia sentido aquele mesmo olhar? A matemática do preconceito é curiosamente consistente. Sempre a mesma equação. Pele escura, mais simplicidade aparente, igual a inferioridade presumida. Mas Helena havia aprendido algo precioso em seus anos investigando as profundezas mais sombrias da alma humana. As pessoas revelam mais sobre si mesmas através de seus preconceitos do que sobre aqueles que julgam. A delegada Patrícia levantou-se com estudada autoridade, cada movimento calculado para projetar poder. Senhora, a assistência social fica no 2º andar, ela disse, sua voz carregando aquela falsa gentileza que mal consegue mascarar o desdém. Aqui é a área de investigações sérias. O silêncio que se seguiu tinha textura, denso como mel, carregado como o ar antes de uma tempestade. Helena ergueu os olhos lentamente, e havia algo naquele olhar que fez o coração de Patrícia hesitar por uma fração de segundo. Não era raiva, nem mesmo tristeza. Era algo mais perturbador, compaixão. Obrigada pela informação, Helena respondeu, sua voz como veludo sobre vidro. Mas estou exatamente onde preciso estar. Patrícia sentiu uma irritação desproporcional crescer em seu peito. Quem aquela mulher pensava que era? Olha, senhora, ela começou, aproximando-se com passos que ecoavam autoridade. Eu não sei que tipo de problema a senhora tem, mas esta não é a repartição adequada. Casos domésticos, pensão alimentícia, essas coisas, têm lugares específicos. A sala de espera havia se transformado em um palco involuntário. Outros policiais começaram a notar a interação, alguns com curiosidade, outros com aquela indiferença treinada de quem já viu demais. O detetive Carlos, jovem e ambicioso, aproximou-se para apoiar sua superior, interpretando mal a dinâmica como sempre fazia, vendo apenas superfícies quando deveria procurar profundidades. Helena permaneceu sentada, suas mãos repousando sobre a bolsa de couro surrada que carregava há 15 anos. A mesma bolsa que havia acompanhado em centenas de operações
que guardava segredos que poderiam abalar as fundações de governos. Dentro dela, a identificação da Polícia Federal repousava como uma verdade ainda não revelada, ao lado de fotografias de seus 3 filhos, todos seguindo carreiras no direito, tentando, cada um à sua maneira, tornar o mundo um lugar mais justo. Delegada Santana. Helena leu o nome no crachá, saboreando cada sílaba como quem degusta um vinho complexo. A senhora parece ter certezas muito sólidas sobre quem eu sou e o que vim fazer aqui. Experiência, minha senhora. Patrícia respondeu com um sorriso condescendente. Anos de experiência me ensinaram a identificar pessoas e situações rapidamente. É uma habilidade necessária nesta profissão. Helena quase sorriu. Quase. Identificar ou classificar. Há uma diferença sutil, mas fundamental. A filosofia inesperada pegou Patrícia desprevenida. Mulheres como aquela, ela pausou mentalmente, reconhecendo tardiamente o próprio preconceito na formulação do pensamento. Não costumavam falar assim. Ou será que costumavam? E ela simplesmente nunca havia escutado. Olha só. Patrícia elevou o tom, agora performando para sua audiência de colegas. Eu não tenho tempo para jogos filosóficos. A senhora está atrapalhando o funcionamento desta delegacia. Se não tem nada oficial para tratar aqui, vou ter que pedir que se retire. Oficial. Helena repetiu a palavra como quem contempla uma joia sob diferentes ângulos de luz. Interessante escolha de palavra. O que torna algo oficial, delegada? O papel, o selo, ou talvez a autoridade de quem porta? Carlos, o jovem detetive, riu. Um riso curto, nervoso, que tentava agradar sua superior. A senhora deveria mostrar mais respeito. Está falando com uma delegada da Polícia Civil. Helena voltou seu olhar para o rapaz, e havia tanta tristeza naqueles olhos que ele sentiu algo se contrair em seu peito. Respeito, ela disse suavemente, é uma via de mão dupla, jovem. E a autoridade... Ela pausou, permitindo que o silêncio amplificasse suas próximas palavras. A autoridade verdadeira nunca precisa ser anunciada. Patrícia sentiu sua paciência evaporar. Esta mulher estava fazendo-a de tola na frente de seus subordinados. Identidade. Agora. Ou vou ter que conduzi-la para a averiguação. O que aconteceu em seguida teve a qualidade onírica dos momentos que mudam vidas. Helena levantou-se com uma graciosidade que parecia desafiar a gravidade. Cada movimento fluindo para o próximo, como água encontrando seu caminho. Ela abriu a bolsa com a mesma calma com que se abre uma porta para um velho amigo. Averiguação, ela murmurou, quase para si mesma. Sabe, delegada, passei os últimos 25 anos fazendo exatamente isso, averiguando, investigando, procurando verdade sob camadas de mentiras, de preconceitos, de certezas mal fundamentadas. Ela retirou a identificação, mas não a entregou imediatamente. Segurou-a contra o peito por um momento, como quem segura uma memória preciosa. Antes de mostrar isto, quero que saiba que não faço isso por vingança ou para humilhá-la. Faço porque acredito que este momento pode ser transformador, se você permitir. Patrícia estava prestes a responder com mais uma demonstração de autoridade quando seus olhos captaram o brasão dourado que Helena agora estendia em sua direção. Polícia Federal. Departamento de Investigações Especiais. Chefe Helena Rodrigues. Se você está sentindo o peso deste momento, essa mudança sutil na atmosfera da narrativa, considere se inscrever no canal. Cada semana, mergulhamos juntos nessas águas profundas da experiência humana, explorando os momentos que nos definem e nos transformam. O sininho ao lado garante que você não perca nenhuma dessas jornadas de descoberta e reflexão. O cartão de identificação parecia pesar uma tonelada nas mãos trêmulas de Patrícia. As letras dançavam diante de seus olhos, reorganizando não apenas a hierarquia da sala, mas toda a arquitetura de suas convicções. Chefe do Departamento de Investigações Especiais. O cargo que investigava delegacias, policiais, corrupção, abuso de autoridade. As palavras morriam na garganta de Patrícia como pássaros sem asas. Ao seu redor, o silêncio havia adquirido uma qualidade diferente, não mais expectante, mas sufocante. Carlos havia empalidecido, sua juventude arrogante evaporando como orvalho ao sol do meio-dia.
Helena observava com aquela mesma compaixão perturbadora. Não havia triunfo em seus olhos, nem mesmo satisfação. Apenas uma tristeza antiga, familiar. A tristeza de quem já viu esta cena se repetir tantas vezes que perdeu a conta. Sente-se, delegada, Helena disse suavemente, guiando Patrícia para uma cadeira próxima. O toque era gentil, quase maternal. Respire fundo. O choque passa. Eu não sabia. Como eu poderia? Patrícia balbuciava, seu mundo desmoronando em câmera lenta. Como você poderia saber? Helena completou. Você viu uma mulher negra, simples, e sua mente preencheu todos os espaços em branco com suas próprias histórias. É um mecanismo antigo, delegada. Mais antigo que você, mais antigo que eu. Helena sentou-se ao lado de Patrícia, a distância entre elas agora medida não em centímetros, mas em compreensão. Vim aqui investigar denúncias de discriminação sistemática nesta delegacia. 3 queixas formais em 6 meses. Todas envolvendo cidadãos negros sendo tratados com... Como foi mesmo que a senhora disse? Sim, sendo direcionados para lugares específicos. Cada palavra caía como uma gota de chuva em um lago calmo, criando ondulações que se expandiam além do visível. Patrícia sentia seu estômago se contorcer, não apenas pelo medo das consequências profissionais, mas por algo mais profundo, a náusea do reconhecimento. Mas sabe o que é mais interessante? Helena continuou, sua voz mantendo aquela qualidade aveludada que tornava a verdade ainda mais cortante. Seu histórico mostra uma policial competente, casos resolvidos, elogios formais, progressão consistente na carreira, uma profissional que se dedica, que se importa com justiça. Como alguém assim desenvolve pontos cegos tão profundos? Patrícia levantou os olhos, encontrando os de Helena pela primeira vez, verdadeiramente. Não como delegada e civil, não como superior e inferior, mas como 2 mulheres navegando as complexidades de existir em um mundo que insiste em hierarquizar o valor humano. Medo, Patrícia sussurrou, a palavra escapando antes que pudesse contê-la. Helena inclinou a cabeça levemente, um convite silencioso para continuar. E Patrícia, como uma represa rompida, deixou as palavras fluírem. Medo de não ser levada a sério, de ser vista como fraca. Cresci ouvindo que mulher na polícia precisa ser 2 vezes mais dura para ter metade do respeito. Então construí estas muralhas. E parte dessas muralhas era me distanciar, me colocar acima, criar hierarquias onde eu sempre estivesse alguns degraus acima de alguém. Helena assentiu lentamente, e naturalmente aqueles que a sociedade já coloca em degraus inferiores se tornaram alvos fáceis para essa necessidade de elevação. Eu nunca pensei nisso conscientemente, Patrícia protestou fracamente. Os preconceitos mais perigosos raramente são conscientes, Helena respondeu. Eles se escondem em intuições, em experiências, em é assim que as coisas são. Tornam-se tão parte de nós que não conseguimos vê-los até que alguém segure um espelho. Carlos, que havia permanecido congelado durante toda a interação, finalmente encontrou sua voz. Senhora, quer dizer, chefe Rodrigues, nós vamos ser punidos? Helena completou. Diga-me, detetive, o que você acha que seria uma punição adequada para o que aconteceu aqui? Carlos engoliu em seco, olhando entre Helena e Patrícia. Eu não sei, senhora. Exatamente, Helena disse. Você não sabe, porque punição sem compreensão é apenas violência institucionalizada. Não cria mudança, apenas conformidade superficial. E conformidade superficial é como pintar sobre mofo. Eventualmente, ele volta a aparecer. Ela levantou-se caminhando até a janela, onde a chuva continuava seu concerto melancólico. Sabem qual foi meu primeiro caso como investigadora federal? Há 23 anos, um policial em Minas Gerais que espancou um adolescente negro por atitude suspeita. O menino estava correndo porque estava atrasado para o trabalho. Sua voz carregava o peso de 2 décadas de histórias similares. Eu poderia ter destruído a carreira daquele policial. Tinha todas as evidências. Ao invés disso, propus algo diferente. 3 meses de trabalho comunitário na mesma comunidade onde o menino vivia. Convivência obrigatória, educação através da experiência. E funcionou? Patrícia perguntou,
sua voz pequena como a de uma criança. Hoje, ele dirige um projeto social naquela comunidade. O menino que ele espancou é advogado. Trabalham juntos. Helena voltou-se para elas. Transformação real não vem de punição. Vem de confronto honesto com nossas próprias sombras. Então, Helena continuou sentando-se novamente. Aqui está a minha proposta. Não haverá relatório formal sobre este incidente específico, mas vocês dois, e quem mais quiser se juntar voluntariamente, participarão de um programa que estou desenvolvendo. Chama-se Espelhos e Janelas. Patrícia franziu o senho, confusa. Espelhos e janelas? Espelhos para ver a nós mesmos como realmente somos. Janelas para ver os outros como realmente são, não como nossas histórias internas nos dizem que são. Helena sorriu pela primeira vez, e era um sorriso que carregava cicatrizes e esperança em medidas iguais. 3 meses, encontros semanais, trabalho de campo em comunidades diversas, não como policiais, mas como aprendizes. Aprendizes de quê? Carlos perguntou. De humanidade, Helena respondeu simplesmente. Patrícia sentiu uma resistência instintiva surgir. Seu orgulho, ferido e sangrando, procurava formas de recusar, de manter algum vestígio de controle. Mas algo mais profundo, algo que havia sido enterrado sob anos de armadura emocional, reconhecia a sabedoria da oferta. E se não funcionar? Ela perguntou. E se eu não conseguir mudar? Helena pegou as mãos de Patrícia entre as suas. O gesto era tão inesperado, tão íntimo, que Patrícia quase recuou. Mas o calor daquelas mãos, calejadas por décadas de trabalho, a manteve no lugar. Mudança não é um destino, é uma jornada, Helena disse. E toda jornada começa com um único passo. O seu já foi dado. Você admitiu o medo. Agora precisamos transformar esse medo em coragem. Coragem de ser vulnerável. Coragem de estar errada. Coragem de aprender. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Patrícia. Ela não chorava há anos. Havia construído represas contra essa fragilidade. Mas as represas estavam rachando. Posso contar uma história? Helena perguntou, sua voz adquirindo uma qualidade diferente, mais pessoal. Quando eu tinha 15 anos, fui detida por uma policial. Crime? Estar no lugar errado. O lugar errado era à frente da escola particular onde eu havia acabado de ganhar uma bolsa integral. A policial não acreditou. Uma menina negra, com uniforme emprestado que não cabia direito, não poderia pertencer àquele lugar. Patrícia sentiu algo se quebrar dentro dela. A imagem era dolorosamente familiar, apenas de uma perspectiva diferente. Passei 3 horas na delegacia até que o diretor da escola viesse me buscar. 3 horas que mudaram minha vida. Não pela humilhação, mas pela decisão que tomei naquele dia. Decidi que entraria para o sistema. Não para me vingar, mas para mudá-lo de dentro. Para ser a oficial que eu precisava naquele dia e não tive. E a policial? Carlos perguntou. O que aconteceu com ela? Helena sorriu, um sorriso carregado de ironia gentil. Ela se aposentou ano passado, como chefe de polícia. Nunca soube quem eu me tornei. Para ela, fui apenas mais uma menina negra em mais um dia comum, esquecível, descartável. Mas vocês... Helena continuou, olhando entre Patrícia e Carlos. Vocês têm uma oportunidade que ela nunca teve. A oportunidade de despertar, de ver, de mudar não apenas seus comportamentos, mas suas percepções, seus corações. Patrícia finalmente deixou as lágrimas caírem. Eram lágrimas quentes, purificadoras, carregando anos de tensão, medo e, sim, vergonha. Eu aceito, ela disse, sua voz rouca. Eu quero ser melhor. Carlos assentiu silenciosamente, seu rosto jovem marcado por uma seriedade nova. Helena levantou-se. O primeiro encontro é segunda-feira. Tragam mentes abertas e corações dispostos. E tragam também um objeto que represente um momento em que vocês se sentiram outros, excluídos, julgados incorretamente. Vamos começar por aí. A sala comunitária estava cheia. Não apenas com Patrícia e Carlos, mas com outros 12 oficiais que haviam escolhido participar. Na parede, fotografias de todos os participantes quando crianças criavam um mosaico de inocência perdida e recuperada. Patrícia segurava uma boneca velha, desbotada. Esta era minha boneca favorita,
ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Quando eu tinha 8 anos, levei ela para a escola. As meninas ricas riram, disseram que era boneca de pobre. Nunca mais brinquei com ela, mas guardei junto com a vergonha. Ela pausou, olhando para Helena, que a encorajava com um aceno sutil. Passei a vida inteira tentando não ser aquela menina com a boneca de pobre. E no processo, me tornei alguém que fazia outros sentirem a mesma vergonha que senti. Perpetuei o ciclo que me machucou. Um policial veterano, João, limpou discretamente uma lágrima. Ele segurava uma fotografia amarelada. Meu pai, analfabeto, eu tinha vergonha dele. Quando ele ia me buscar na escola, eu pedia para esperar longe do portão. Hoje entendo que cada abordagem preconceituosa que fiz foi uma tentativa de me distanciar dele, de provar que eu era diferente, melhor. Helena ouvia, seu coração simultaneamente partindo e se curando com cada confissão. Esta era a verdadeira justiça, não a punição, mas a transformação. Não a força, mas a vulnerabilidade compartilhada. Sabem, Helena disse quando todos haviam compartilhado. O preconceito é um mecanismo de defesa distorcido. Nascemos abertos, curiosos, prontos para amar. Então o mundo nos ensina a ter medo. Medo do diferente, do desconhecido, do que não compreendemos. E do medo nasce o preconceito. Carlos levantou a mão. Mas como quebramos esse ciclo? Como garantimos que não passaremos isso adiante? Consciência, Helena respondeu. Consciência constante. Vigilância sobre nossos próprios pensamentos. E mais importante, conexão. Quando você conhece alguém, realmente conhece, é impossível reduzi-lo a um estereótipo. Ela caminhou até o centro do círculo. Por isso, a segunda fase do programa envolve cada um de vocês passar uma semana vivendo em uma comunidade diferente da sua. Não como policiais, mas como vizinhos, comendo nas mesmas mesas, compartilhando as mesmas preocupações, ouvindo as mesmas histórias. 3 meses depois, Patrícia estava fazendo sua ronda comunitária no Jardim Ângela quando viu uma cena familiar. Um jovem policial abordava agressivamente um senhor negro que carregava sacolas de compras. A postura, o tom, tudo ecoava quem ela havia sido apenas meses atrás. Ela se aproximou calmamente. "Colega", disse suavemente, "posso ajudar?" O jovem policial a olhou com irritação. "Estou conduzindo uma abordagem, delegada." "Eu vejo", Patrícia respondeu. "E qual é a suspeita específica?" Ele estava andando de forma suspeita. Patrícia sentiu o peso da ironia. "Senhor", ela se dirigiu ao homem, "peço desculpas pelo incômodo. Por favor, continue com suas compras." Depois, sozinha com o jovem policial, ela viu a si mesma refletida em seus olhos cheios de certezas não questionadas. "Sabe, há alguns meses, eu era você. Tinha certeza de que podia identificar suspeitos só de olhar. Deixe-me contar o que aprendi." 1 ano depois, Helena recebeu uma carta. A caligrafia cuidadosa de Patrícia preenchia 3 páginas. "Querida Helena, posso chamá-la assim agora? Escrevo para agradecer, mas agradecer parece uma palavra pequena demais para o que sinto. Você poderia ter destruído minha carreira naquele dia. Ao invés disso, você salvou minha alma. Ontem, minha filha de 7 anos me perguntou o que eu fazia no trabalho. Eu disse que protegia pessoas, todas as pessoas. Ela perguntou, até as diferentes? E eu respondi, especialmente as diferentes, porque diferença é apenas outro nome para singularidade. Ela não entendeu completamente, mas sorriu. E naquele sorriso, vi um futuro onde o ciclo que perpetuamos por gerações pode finalmente ser quebrado. Implementamos o programa Espelhos e Janelas em 3 outras delegacias. A resistência é forte, mas a transformação, quando acontece, é profunda. Carlos agora lidera os workshops. Quem diria? Ainda tenho dias ruins, dias em que os velhos padrões tentam ressurgir, mas agora tenho ferramentas, tenho consciência, tenho comunidade. Mais importante, tenho esperança. Sempre grata, Patrícia. Helena guardou a carta junto com centenas de outras, cada uma contando uma história de transformação, de despertar, de humanidade redescoberta. Ela caminhou até a janela de seu escritório, observando a cidade lá embaixo. Milhões de vidas se entrecruzando.
cada uma carregando suas próprias histórias, preconceitos potenciais. O telefone tocou. Outra denúncia, outra delegacia, outro confronto necessário entre o que somos e o que podemos ser. Ela atendeu com a mesma serenidade de sempre. Chefe Rodrigues, temos uma situação em Santos, discriminação sistemática. O delegado local está resistindo à investigação. Helena sorriu suavemente. Estarei lá amanhã. Prepare o protocolo padrão. E... ela pausou. Inclua a documentação do programa Espelhos e Janelas. Algo me diz que vamos precisar. Enquanto se preparava para mais uma jornada, mais uma oportunidade de transformar confronto em crescimento, Helena pensou em Patrícia. Em como aqueles 5 minutos de revelação haviam se transformado em ondas de mudança que ainda se propagavam. A verdadeira justiça, Helena havia aprendido ao longo dos anos, não reside na punição, mas na transformação. Não na humilhação do opressor, mas em seu despertar para a própria humanidade. É um trabalho lento, muitas vezes frustrante, que exige paciência infinita e compaixão inabalável. Patrícia, por sua vez, havia descoberto que o preconceito é como uma segunda pele. Você nem percebe que a está vestindo até que alguém a aponta. E removê-la dói. Dói porque junto com ela vão as certezas, as justificativas, as desculpas confortáveis que usamos para navegar um mundo complexo demais para compreendermos completamente. Mas no espaço deixado por essa pele morta, algo novo pode crescer. Algo mais sensível, mais consciente, mais verdadeiramente humano. É um renascimento doloroso, mas necessário. Carlos, agora liderando workshops, frequentemente começava suas sessões com uma pergunta: quem você vê quando olha no espelho? E mais importante, quem você escolhe não ver? O programa Espelhos e Janelas se espalhou por dezenas de delegacias. Nem sempre com sucesso. Muitos resistiam, alguns desistiam. Mas para cada pessoa que atravessava o processo completamente, dezenas de outras eram impactadas. Famílias onde o ciclo de preconceito era quebrado. Crianças que cresciam com uma visão mais ampla de humanidade. Comunidades que começavam a confiar novamente. 5 anos depois, em uma conferência nacional sobre justiça restaurativa, Helena e Patrícia se encontraram novamente. Patrícia agora coordenava o programa de diversidade da Polícia Civil de São Paulo. Seu cabelo tinha fios grisalhos prematuros, marcas de batalha, ela brincava, contra meus próprios demônios. Helena, Patrícia disse durante o coffee break, preciso confessar algo. Naquele dia, nos primeiros segundos depois que descobri quem você era, pensei em fugir. Literalmente fugir. Sair correndo da delegacia e nunca mais voltar. Helena riu, um som rico e caloroso. E por que não fugiu? Seus olhos, Patrícia respondeu. Não havia vingança neles. Havia possibilidade. Como se você visse em mim alguém que eu ainda não conhecia. E era isso mesmo, Helena confirmou. Eu via a mulher que você poderia se tornar, a mulher que você se tornou. Elas ficaram em silêncio por um momento, observando os outros participantes da conferência. Policiais, ativistas, acadêmicos, membros da comunidade, todos unidos pelo desejo comum de criar um sistema de justiça mais justo. Sabe o que mais me impressiona? Patrícia continuou. Como você manteve a calma naquele dia? Eu a estava humilhando publicamente e você permaneceu serena. Helena tocou gentilmente o braço de Patrícia. Não era a serenidade, querida. Era a escolha. A escolha de transformar veneno em remédio, raiva em ensinamento, confronto em oportunidade. É uma escolha que faço todos os dias, múltiplas vezes ao dia, porque a alternativa, deixar a amargura me consumir, seria deixar que eles vencessem. Eles, todos aqueles que ao longo da história escolheram o ódio sobre o amor, o medo sobre a compreensão, a separação sobre a conexão. Cada vez que escolhemos diferente, reescrevemos um pedacinho dessa história. Esta história, que começou com 5 minutos de confronto em uma delegacia comum, transcende seus personagens e circunstâncias. É sobre todos nós, sobre os momentos em que nossos preconceitos são expostos, sobre as escolhas que fazemos quando confrontados com nossas próprias limitações. Helena escolheu transformar a autoridade em ensino. Patrícia escolheu transformar vergonha em crescimento.
Ambas escolheram a vulnerabilidade sobre a armadura, a conexão sobre a separação. Em um mundo que frequentemente parece irremediavelmente dividido, onde as pessoas se entrincheiram em suas certezas e demonizam o diferente, esta história nos lembra que a mudança é possível, não através de grandes gestos ou revoluções violentas, mas através de momentos íntimos de reconhecimento, de mãos estendidas através do abismo da incompreensão. Cada um de nós carrega preconceitos, herdados, aprendidos, absorvidos inconscientemente da cultura ao nosso redor. A questão não é se temos preconceitos, mas o que fazemos quando eles são revelados. Escolhemos a defensiva ou a reflexão, a justificativa ou a transformação. Se esta jornada através das complexidades da alma humana tocou algo em você, se fez você refletir sobre seus próprios espelhos e janelas, compartilhe nos comentários. Qual momento da sua vida você percebeu um preconceito que não sabia que tinha? Como foi esse despertar? Inscreva-se no canal para continuar explorando estas narrativas que nos desafiam e nos transformam. Ative as notificações, porque cada história é uma oportunidade de nos vermos mais claramente, de nos tornarmos mais conscientes, mais compassivos, mais verdadeiramente humanos. E lembre-se, todos os dias, em cada interação, você tem a escolha. A escolha de ver apenas superfícies ou procurar profundidades, de julgar ou compreender, de separar ou conectar. Que possamos, como Helena e Patrícia, escolher a transformação sobre a estagnação, a vulnerabilidade sobre a armadura, o amor sobre o medo. Até nossa próxima jornada juntos e lembrem-se, a mudança que queremos ver no mundo começa com a coragem de mudar a nós mesmos. Um olhar, uma conversa, uma escolha de cada vez. Um abraço caloroso e até o próximo encontro de almas. Esta história, inspirada em incontáveis casos reais de preconceito e transformação, nos convida a examinar não apenas como vemos os outros, mas como escolhemos ser vistos. Em cada Helena existe a sabedoria nascida da dor, transformada em propósito. Em cada Patrícia existe o potencial de despertar, de evoluir, de se tornar ponte onde antes era muro. Que esta narrativa ressoe em cada espaço onde o preconceito ainda respira, lembrando-nos de que a verdadeira autoridade não vem de cargos ou insígnias, mas da capacidade de transformar momentos de conflito em oportunidades de crescimento mútuo. A dignidade silenciosa de Helena e a transformação corajosa de Patrícia nos mostram que nunca é tarde para despertar, nunca é impossível mudar, nunca é inútil estender a mão através do abismo da incompreensão. Que possamos todos encontrar a coragem de confrontar nossos próprios preconceitos com a mesma honestidade e vulnerabilidade, transformando cada revelação dolorosa em um passo em direção a uma humanidade mais plena e compassiva.